Olá pessoal, meu nome é Irie, sou professor de Biologia e hoje eu vou fazer um resumo sobre Fisiologia. Na primeira aula nós vamos falar sobre o sistema digestório, ok? Então pessoal, Fisiologia ela trabalha como funciona o nosso organismo, né? E aí nós vamos dividi-la assim, em várias partes. Nós vamos dividi-la em sistemas. Nós temos o sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, endócrino, são vários sistemas e eles são interligados, né? Nenhum sistema funciona sozinho, todos os sistemas eles funcionam de forma sincronizada, um ajudando o outro, né? Isso tudo vai formar o nosso organismo. Então, nosso organismo ele é formado pela associação de vários sistemas, né? Então, o primeiro sistema é o sistema digestório, né? Onde eu vou dividi-lo aqui em funções, né? No próximo slide nós vemos aqui que a função do sistema digestório é trabalhar justamente a nutrição, né? E o que consiste a nutrição? A nutrição ela consiste em alimentação, né? Nós vamos precisar ingerir alguma coisa para sobreviver, né? Então esse é um primeiro passo, né, para o sistema digestório, essa questão da alimentação. A digestão, que é a quebra desse alimento, né, que vai entrar então na função principal do sistema digestório. Qual é? Pegar uma molécula grande, complexa e quebrá-la em moléculas mais simples. Isso vai fazer com que haja uma distribuição melhor para todas as células do nosso corpo. Então, a função de digestão, ela é importantíssima para o nosso organismo. Pegar uma molécula mais complexa e quebrá-la em vários pedacinhos bem pequenininhos, né? Moléculas muito simples, que fica melhor para ver a distribuição para as células do nosso organismo, né? E essa distribuição vai ser feita pelo sistema circulatório, que nós veremos em breve, certo? A absorção, né, depois de quebrar, então, do nosso sistema digestório, vai haver a absorção, que é a passagem dessas moléculas quebradas para o sangue e ser distribuída, obviamente. Ok, pessoal? O que sobra, né, dessa digestão, dessa quebra, né, vai produzir as nossas fezes, né? E aí tem uma confusão que o pessoal costuma fazer, tá? De achar que defecar faz parte da excreção e não faz, tá? A egestão, defecar, tá? É algo diferente de excreção. Excreção é quando a gente produz alguma substância ou essa substância passa por dentro de uma célula, tá? E depois ela é eliminada. Isso é excreção. Então, quando a gente joga para fora, algo que passou por dentro da nossa célula. Nesse caso, não vai passar, tá legal? Porque existe um tubo digestório, né? Você ingere o alimento, ele vai passar por todo o tubo digestório, o que você quiser, né, vai absorver e passar para o sangue, e o que não quiser, né, vai ser liberado na forma de fezes. Nós vamos chamar isso de egestão, né, ou defecação, eliminação, certo? No próximo slide eu mostro para vocês aqui a divisão do sistema digestório, né? O sistema digestório ele é dividido em um tubo, tá? Um tubo bem grande, né, que começa com a boca e termina no ânus, tá? E as glândulas anexas, que ficam em volta desse tubo, né? Então, é uma coisa bem simples de entender, tá? Esse tubo digestório, ele começa com a boca, né? Depois nós temos a faringe, né? Esôfago, estômago, intestino, e reto e ânus, e sai, certo? É um tubo. Só que esse tubo, né, ele tem algumas dilatações, algumas diferenciações ao longo, né, do seu percurso ali, e as glândulas anexas que vão ficar em volta, tá? Nós vamos começar a falar aqui sobre a boca. Então, a boca é o início de tudo, né? Nós vamos falar sobre o tubo inteiro e todas as glândulas, mas a boca é o início de tudo, né? Na boca nós temos o nosso dente, que tem uma função importantíssima, né?
para o início da quebra daquelas moléculas que eu estava falando anteriormente. Então, quanto mais você mastigar um alimento, vai ser mais fácil para quebrar essas moléculas grandes, essas moléculas complexas. Por isso que há sempre uma orientação de mastigar muito determinados alimentos para facilitar na hora da quebra com as enzimas e tudo mais, certo? Então, o que vai acontecer aqui na nossa boca? Duas formas de digestão. A primeira delas é a mecânica. Então, a mecânica é essa quebra, essa maceração do alimento, que vai contar com dentes diferenciados. Nós temos 4 dentes aqui na frente, em cima, e 4 embaixo, são 8 no total, que são chamados de incisivos. Esses dentes, eles servem para cortar o alimento. Logo ao lado, nós temos o canino, né? São 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo, que vai servir para rasgar o alimento, certo? Então, quando você normalmente está comendo uma maçã, você corta com o incisivo. Agora, se você for comer uma coxa de frango, você rasga com o canino. Depois que você cortar ou rasgar esse alimento, você joga para os pré-molares e molares, que estão logo em seguida, que são mais redondinhos. Eles vão servir para macerar o alimento. Então, você usa o incisivo para cortar, você usa o canino para rasgar e logo depois você tem o pré-molar e o molar, que vai servir para mastigar, para macerar o alimento. Na boca, nós também temos algumas glândulas, tá? Nós temos glândulas chamadas salivares, tá? São 6 pares de glândulas que nós temos, tá? Nós temos a parótida, sublingual e submaxilar, tá? São 2 de cada lado, que vai fornecer saliva. São cerca de 1 litro de saliva por dia, tá? Essa saliva contém uma enzima que começa a digestão química. Até então eu falei só da digestão mecânica, né, de mastigar, mas agora nós vamos falar de uma digestão química, tá? A amilase salivar ou pitialina é o nome de uma enzima que está na nossa saliva. Essa enzima, ela começa a quebra do amido. Amido é um polissacarídeo, né, que é o carboidrato, que ele tem que ser quebrado até chegar na fase de glicose, né? Lembra que eu falei? Vai do mais complexo para o mais simples. O mais complexo do carboidrato é o polissacarídeo, né? O mais simples é o monossacarídeo, que é a glicose. Então a gente tem essa função de quebrar, mas na boca a gente só começa essa quebra, tá? Você não termina, tá? A saliva, então ela tem a função de começar a quebra do carboidrato, certo? Do amido, e também vai ajudar a umedecer o alimento para a hora de deglutir. A deglutição ela fica facilitada por conta dessa saliva, né? Um detalhe muito interessante é que as enzimas, elas funcionam em um pH ótimo, né? E qual é o pH ótimo da saliva? Tá um pH neutro, tá? Ele fica ali entre 6,7 e 7, tá legal? Que é um pH considerado neutro, né? Que vai ser o pH ótimo para essa saliva funcionar, para a amilase salivar funcionar. Além da amilase salivar, também existe uma substância chamada mucina, tá? Essa mucina, pessoal, é uma glicoproteína que tem uma função de dar uma consistência mais firme para a saliva. Então ela não é muito líquida, certo? Ela tem uma consistência meio pegajosa, que é justamente por conta dessa mucina, que vai servir para grudar mesmo no alimento, né? Na hora que você estiver mastigando, vai ter um poder de adesão mais forte ali no nosso alimento, certo? Um detalhe interessante que você pode observar no próximo slide é que quando você deglute um alimento, nós temos 2 canais aqui, tá legal? Um é o esôfago, que fica na parte de trás, e na frente nós temos a traqueia, que é por onde entra o nosso ar.
tá? E o alimento ele não pode cair lá na traqueia, porque se ele cair ali, nós temos nós engasgamos, né? Então não é legal cair por ali. Então vai existir, tá, uma epiglote, que é uma membraninha que vai fechar, como vocês podem observar nesse slide, impedindo a entrada do alimento na traqueia, certo? E por isso que nós não conseguimos respirar e deglutir ao mesmo tempo. Quando você consegue fazer isso, você tem o famoso engasgue, certo? E depois que você deglute o alimento, ele vai cair no seu esôfago, certo? E vai haver os movimentos peristálticos. Observem, você só comanda, né, até agora, você só comandou até agora, a parte da deglutição, certo? A partir de agora, tudo vai funcionar no modo automático, certo? Então você tem a musculatura lisa, né, que vai funcionar de forma autônoma, tá? E começa a movimentação empurrando esse alimento ao longo do tubo digestório, certo? Então, depois que você deglutiu, caiu no esôfago e começa o movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico, além de empurrar o alimento, ele também começa a separar ali em bolinhos, né? O bolo alimentar começa a ser separado ali para não ir tudo de uma vez, né? E aí, depois que ele passa pelo esôfago, ele cai aonde? No estômago, certo? E o estômago tem várias funções ali. Quando o alimento ele cai no estômago, né? O estômago ele é uma região dilatada do tubo digestório, né? Ele tem uma acidez, tá? Que é promovida por um ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico ele tem algumas funções no nosso estômago. A primeira delas é que se você ingerir ali bactéria, vírus, fungos, né, essa acidez ela acaba por matar, né, a maioria desses invasores que porventura queiram invadir o seu organismo, né? Essa acidez é uma forma de eliminar esses caras. É claro que não são todos, né? Existe sempre um ou outro ali que consegue sobreviver, né? São resistentes, então eles conseguem passar, tem alguma proteção, né? Que permite que eles sobrevivam e aí eles vão tentar invadir o seu organismo. Mas essa é uma forma de defesa que a gente tem, tá legal? Essa região dilatada, ela é musculosa, tá? Ela pode dilatar de forma assim muito exacerbada, se você ficar comendo muito sempre além do que você aguenta, né? Tentando passar ali, o seu estômago começa a ter uma dilatação, né? E isso é uma coisa ruim, porque a sensação de fome que você vai ter depois é em função dessa dilatação, tá? É óbvio que existem alguns hormônios também envolvidos, tá legal? Existe a grelina, que é um hormônio que vai te dar a sensação de fome, tá? Existe um outro hormônio que ele é antagônico da grelina, que é chamado leptina, que dá a sensação de saciedade, tá? Então, esses dois hormônios são antagônicos, são duas substâncias importantes pra gente, tá legal? Mas essa sensação de fome que você pode ter por conta do estômago dilatado, né? Pode ser uma coisa ruim, né? Porque você, no momento de uma alimentação farta, você... Vamos falar o português claro, você fica de olho grande, come além do que você precisa, né? O seu estômago ele vai dilatar. E no momento que faltar a comida, seu estômago vai ficar reclamando com você. Olha, cara, você deu tanta comida que agora a gente está aqui com um estômago grande e você está mandando pouca comida. Isso não é uma coisa legal. Então, é por isso que existe uma tendência, né, de as pessoas comerem mais, né? A partir do momento em que começa a dilatação do estômago. E ali tem uma substância bem interessante também que é chamada de renina. Só que essa substância ela é mais comum em recém-nascidos, tá legal? Que vai atuar na coagulação do leite.
Quando um bebê ele é amamentado, né, aquela primeira alimentação dele, ele ainda está terminando ali de desenvolver o seu sistema digestório, e aí vem com o leite, né, é a primeira alimentação. Só que o processo de diminuição do leite e passar para uma comida sólida, né, é um processo muito preocupante para o nosso sistema digestório. Então, a renina, ela começa a coagular o leite, ele começa a ficar mais grossinho ali, e é como se fosse um alimento ali uma tentativa de ser mais sólido, né, e facilitar ali a digestão e tal. Isso é comum em recém-nascidos, tá legal, pessoal? E o contato do alimento com a parede do estômago vai ter a liberação de gastrina, e a gastrina estimula a liberação do ácido clorídrico. Como eu estava falando inicialmente, o ácido clorídrico ele tem a função de proteção, né? É uma substância ácida, muito ácida mesmo, tá legal? Chegando ao pH de 2, é bem ácido, o que eu tenho que ter uma proteção no meu estômago para resistir a essa acidez. Então existe um muco, né, na parede interna do nosso estômago que vai servir para proteção, né, justamente em função dessa acidez. Então ter essa acidez no estômago, né, não seria legal se a gente não tivesse essa proteção, né, esse muco protetor. Agora, o ácido clorídrico ele tem uma outra função também, tá? Ele vai estimular uma substância chamada pepsinogênio, que é uma proenzima, tá? Toda vez que a gente falar proenzima, pessoal, é algo que vai dar, né, origem a uma enzima. Então nós temos bastante pepsinogênio, né? E esse pepsinogênio ele vai ser ativado pelo ácido clorídrico. Quando ele for ativado, ele se transforma em pepsina. E pepsina é uma substância, uma enzima que começa a digestão da proteína, tá? Observem, tá? Que esse é um detalhe muito importante. A amilase, que é a pitialina, começa a digestão do amido na boca, certo? E a pepsina começa a digestão da proteína no estômago, ok? Ah, mas e o amido que desceu lá para o estômago, a amilase que desceu para o estômago, ela vai funcionar? Não vai funcionar, porque ela precisa do pH ótimo, que é em torno lá de 6,7. Quando ela desce e encontra no estômago um pH ácido, ela não trabalha mais. Quem trabalha agora é a pepsina, que começa a digestão da proteína, mas só começa. No estômago está sendo formado ali uma nova substância, né? Aquele bolo alimentar está sendo transformado agora em quimo, tá? Sofrendo ação ali do ácido clorídrico, do pepsinogênio se transformando em pepsina. Começamos então a digestão da proteína, e agora a gente passa para o intestino delgado. Saindo do estômago, o alimento cai no intestino delgado. Uma coisa interessante é que ele vai com o ácido clorídrico ainda, tá bem ácido, né? E o estômago ele tem aquela proteção da acidez e o intestino delgado não tem. Então nós temos que resolver esse problema da acidez, tá? É uma coisa bem interessante, tá? Que a gente vai falar já já. E o intestino delgado, ele é dividido assim em 3 partes, tá? A primeira parte é o duodeno, depois o jejuno e por fim o íleo. Duodeno, jejuno e íleo. O intestino delgado, então ele vai ser o local que vai começar a digestão de algumas coisas, tá? Que ficaram faltando começar, e terminar tudo ali, porque a gente tem que absorver. É ali também que vai ser o final da quebra de tudo, que a gente tem que passar para o sangue a partir dali, tá legal? Então, isso é uma coisa interessante se observar, tá? Então aqui nós estamos vendo o alimento passando ali
pelo intestino delgado, né? Chegando ali, o duodeno são assim os 25 centímetros iniciais, tá? Ele é bem grande, ele chega em torno de 6 metros de comprimento. É óbvio que está todo dobradinho, todo enroladinho, né? E nós temos algumas substâncias ali sendo produzidas também. Quando o quimo, né, ele sai do estômago e encosta na parede do intestino delgado, né, ocorre ali a liberação de algumas substâncias, tá? Essas substâncias são secretina e colecistocinina, né? São nomes assim, biologia sempre trazendo nomes legais pra gente, né? A secretina vai ter uma função de estimular o pâncreas. O pâncreas é uma glândula anexa, né? Até então, a única glândula anexa que eu tinha comentado com vocês é a glândula salivar, né? E agora vem o pâncreas. E o pâncreas, ele vai ser estimulado, então, pela secretina, tá? E quando ele for estimulado, ele começa a liberar uma substância chamada bicarbonato de sódio. E para que serve o bicarbonato de sódio? Para neutralizar a acidez que veio lá do estômago, do ácido clorídrico. Então, o bicarbonato de sódio, ele vem não apenas neutralizar, como também ele passa de 7. Não fica ali o pH 7, não, ele vai ficar em torno de 8, né? Então, ele vai ficar um pH alcalino, né, em função então do bicarbonato de sódio que foi liberado ali pelo pâncreas, estimulado pela secretina, ok? Logo em seguida nós temos a colecistocinina, né, que vai estimular agora a vesícula biliar a liberar uma substância chamada bile, né? Então a vesícula biliar é uma outra glândula anexa. Só que tem um detalhe interessante, tá? Bile é uma substância emulsificadora. O que isso significa? Vai ter uma ação detergente. Pô, ação detergente, o que é isso? É igualzinho detergente na sua louça. Para que serve o detergente na louça? Para quebrar as moléculas de gordura. Então, a mesma coisa vai acontecer agora na fase inicial do seu intestino delgado, que nós vamos chamar de duodeno, né? A liberação da bile. A bile começa a quebra, então, do lipídio, da gordura, certo? Uma outra coisa interessante é que quem produz a bile não é a vesícula biliar. Quem produz a bile é o fígado. Fígado é, cara, o seu órgão, assim, que tem mais funções no nosso organismo. Tá? Ele tem muitas funções. Uma delas é produzir a bile, né? E depois que ele produz, ele armazena na vesícula biliar. Costumam perguntar isso em questões de prova, né? Quem é que produz, quem é que armazena? Então, quem produz é o fígado e quem armazena é a vesícula biliar, certo? Então, começa ali, né, a quebra da molécula de gordura, né, uma ação detergente. Nós vamos chamar essa ação de emulsificadora. Tá legal, pessoal? Depois, nós temos a enterogastrona, né, que vai atuar no estômago, avisando para o estômago, olha só, estômago, vamos parar de enviar coisas para cá agora, tá? Não envia mais nada por enquanto, né? Então, é um aviso, a enterogastrona vai servir para avisar para o estômago, ó, estamos trabalhando aqui, segura um pouquinho aí, tá? Não mande mais nada. Então, por mais que você esteja comendo, né, além do que você esteja precisando, o seu estômago ele vai segurar ali e não manda até a próxima etapa ser terminada, certo? E aí começa a transformação do quimo em quilo, é uma outra substância, né? Na verdade é a mesma coisa, mas vai mudando de nome conforme a ação de algumas enzimas, certo? Então a secretina estimula o pâncreas e a colecistocinina estimula a vesícula biliar, certo? Então, temos aqui algumas imagens para vocês observarem, né, do fígado, né, do pâncreas, tudo isso no início
do nosso intestino delgado, né? Que é chamado duodeno. Duodeno, ele vem assim, o nome ele vem assim de 12 dedos, né? Então ele tem esse tamanho aqui mais ou menos, que dá cerca de 25 centímetros, tá? São 12 dedos. Antigamente nós medíamos muito assim, as medidas eram realizadas com partes do nosso corpo, né? Então por isso daí vem esse nome, duodeno, né? De 12 dedos, tá legal? Então a bile, ela começa a quebra, tá? Da gordura, e depois nós vamos ter uma outra enzima que vai ser liberada ali pelo pâncreas também. O pâncreas ele vai liberar, assim, na verdade, um conjunto de enzimas responsáveis aqui pela digestão, que vai formar o suco pancreático, né? O suco pancreático, então, ele é assim uma associação de muitas enzimas. Uma delas é a lipase. Lipase serve para quebrar lipídio. Então, primeiro começamos com a bile, certo? A bile quebra primeiro a molécula de gordura e a lipase continua, certo? E os lipídios, né? Vocês lembram, são formados ali por ácidos graxos e glicerol. Então, a ideia é quebrar essas moléculas até o final. Então, foi o último que começou e o primeiro já que termina, né? Já começamos, por último aqui a quebra de lipídios e já terminamos. Começamos então com a bile e terminamos com a lipase, ok? O suco pancreático, pessoal, então vai ser liberado obviamente pelo pâncreas. Tem várias enzimas, tá? Que vão trabalhar. Observe um detalhe, essas enzimas, elas vão trabalhar em um pH ótimo de um pH alcalino, tá legal? Ele vai estar em torno ali de 7,8, 8, né? Pode chegar até quase 9, cara, assim, 8,8, então ele vai ficar por ali. Não é mais ácido, não é mais neutro, agora ele é básico, né? Ele é alcalino. Então o pH que vai girar ali em torno de 8, mais para cima, mais para baixo, né? Não tem um número bem definido não, tá legal? Então, o suco pancreático, ele tem amilase pancreática. Opa, lembra que a amilase salivar começou a digestão do amido? Agora nós vamos ter a amilase pancreática que vai continuar a digestão do amido, certo, pessoal? Temos a lipase, que eu já comentei anteriormente. Temos a tripsina. Tripsina, pessoal, vai dar continuidade à quebra das proteínas. Observem que nós começamos a quebra com a pepsina no estômago, certo? E agora vem a tripsina para continuar essa quebra, certo? Temos quimiotripsina, nuclease, várias enzimas aqui juntas, tá legal? Para poder trabalhar e ajudar na quebra do nutriente, ok? Além do pâncreas liberando o suco pancreático, nós vamos ter também o intestino delgado também liberando algumas substâncias, que nós vamos chamar agora de suco entérico. O que o suco entérico tem? Várias enzimas também que vão ajudar agora a finalizar, tá? A quebra de todas as moléculas. Agora chega o fim, né? Todas as moléculas complexas que foram sendo quebradas aos pouquinhos vão chegando agora ao fim com a quebra, com auxílio de enzimas, peptidase, né? Que vai quebrar os peptídeos, transformando em aminoácidos, que é o que dá origem à proteína, certo? Sacarase, quebrando a sacarose, lactase, ou seja, é o final dessa quebra, tá legal? Fornecendo agora moléculas muito simples, tá? Então tudo começou muito complexo, agora fica mais simples. Então esse suco entérico, ele é produzido pelo próprio intestino delgado, tá legal? Então aí vai finalizar. Finalizando essa quebra, vai haver a absorção. E um detalhe muito interessante, também costuma cair em várias questões de prova,
é que a parede interna do intestino delgado, ela tem as vilosidades, que são umas dobrinhas, né, ali para dentro, que aumenta a superfície de contato e aumenta o poder de absorção desses nutrientes quebrados, né? Todos os nutrientes que foram quebrados serão absorvidos ali e são passados para o sangue, certo, pessoal? Através então dessa parede, né, que tem essa função de absorção, certo? Então, essas vilosidades, e um detalhe interessante é que dentro das vilosidades tem as microvilosidades, que são as células, a membrana da célula também tem algumas dobrinhas, certo, pessoal? Então, o alimento, ele vai passar agora, o alimento não, né? Agora é o resto, né? Vai formando um bolo fecal, ele vai agora para o intestino grosso. Tá? O intestino grosso, ele tem 3 partes, né? O colo ascendente, né? O colo transversal e o colo descendente, certo? E no meio do caminho ali existe, aliás, no meio do caminho não, no início existe o apêndice, né? Então, o apêndice é aquele que fica ali no cantinho esquerdo ali, logo na entrada do intestino grosso, tá legal? Que muita gente costuma dizer que o apêndice ele não tem função nenhuma, né? Então ele foi sempre muito criticado, ele era chamado de erro da evolução, né? Porque que ele existe ainda, só serve para inflamar e fazer mal para a gente, mas na verdade, tá? Estamos descobrindo algumas funções. Uma delas é uma função imunológica. Ainda não sabemos muita coisa, mas existe uma certa função ali imunológica, tá legal? Mas assim também nada muito significativo. Se você tiver de tirar o seu apêndice, você não vai ficar mais fraco, não vai ficar pior por conta disso, tá? Ele atua como reserva de bactérias, tá? Opa, reserva de bactérias, você precisa de uma reserva de bactérias? Sim, dentro do nosso intestino nós temos ali várias bactérias nos ajudando, elas fazem parte da nossa microbiota, tá? E quando a gente toma um medicamento, um antibiótico para matar uma bactéria X, a gente acaba matando a bactéria Y, a gente acaba matando a bactéria também que me ajuda. Então essa bactéria ela fica ali me ajudando, ela ajuda na proteção do nosso sistema digestório. E se porventura a gente perder essas bactérias, seja por um antibiótico ou uma diarreia, né, algo que você esteja eliminando ali, ficando sem essas bactérias, né, você precisa de uma reposição de flora intestinal, tá? E esse apêndice ele vai servir ali como um depósito, né, de bactérias, que depois ele vai lá repovoar o nosso intestino. Então isso é uma função importante, né? Eventualmente, alguém sofre, né, com esse apêndice inflamado. Se ele inflamar, né, se tiver ali uma inflamação e ele estourar, ele romper, essas bactérias que ficam no nosso intestino, elas podem cair no nosso sangue, causando uma infecção generalizada. Ora, mas essas bactérias não são boas? Elas são boas no intestino. Se ela for para outro lugar, ela já não é tão boa assim, tá legal? Então ela só funciona legal no intestino. Se ela for lá para o seu sangue, não é legal, tá legal? Então no intestino grosso, que nós temos o final, né, do bolo fecal, ele está sendo separadinho ali, tem os movimentos peristálticos enviando, e ali vai haver a maior parte da absorção de água. Toda a água que você ingeriu, ela vai ser importante para umedecer o alimento durante todo esse trajeto, e no final nós temos a absorção de água, né? Então a água ela vai permitir que o alimento ele percorra com mais facilidade ali o seu tubo digestório, certo? E por isso que a absorção de água não ocorre no início, porque senão ia ficar muito seco, né? O alimento ia ficar ruim para ele percorrer, então é mais interessante para a gente que a água só seja absorvida no final. Então essa água vai ser absorvida lá no intestino grosso, certo? E aí, depois nós temos o reto e ânus formando o bolo fecal e a saída, né? Pessoal, resumo aqui dessas
dessas enzimas, é um resumo bem interessante. Na saliva nós temos a pitialina, pH neutro, começa a digestão de carboidrato. Depois nós temos no suco gástrico, nós temos a pepsina, que começa a digestão da proteína, funciona no pH ácido. Suco pancreático com várias enzimas, continua a quebra, certo? E o suco entérico, no final, vai promover, então, o final dessa quebra. Uma coisa bem interessante é você ficar ligado sempre no pH, tá legal? pH neutro, pH ácido e depois básico, sempre nessa ordem aqui, né? Então, as glândulas anexas são, né, glândulas salivares, pâncreas, fígado, vesícula biliar, certo? O tubo digestório ele começa com boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, saída do alimento. Por fim, né, nós temos aqui um esquema, né, de acidez, tá legal? Isso costuma cair em questões de concurso, perguntando ali quais são as enzimas, né? Pessoal que atuam no estômago, por exemplo, no pH ácido, qual é a enzima? Pepsina, certo? Na boca, amilase salivar ou pitialina, e todas as outras vão trabalhar no pH alcalino, certo? O pessoal vai ser lá no intestino delgado. Então, boca, pessoal, pH neutro, pitialina, estômago, pH ácido, pepsina, intestino, pH básico ou alcalino, e todas as outras enzimas trabalhando ali. Ok, pessoal? Então, finalizamos por aqui sistema digestório. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.